Bom dia, meu nome é Daniel Emanuel, estou fazendo a cadeira de Arquitetura e Organização de Computadores, certo? E estou realizando o trabalho de ordenação. Nesse trabalho foi pedido que a gente escolhesse um dos tipos de ordenação, né, de algoritmo de ordenação, para realizá-lo em linguagem de alto nível, né, na primeira parte, e depois em linguagem de Assembly MIPS, né, na segunda parte. Estou realizando a primeira parte. Antes da gente mostrar o código em Java, que foi a minha linguagem escolhida, eu vou fazer a explicação do meu tipo de ordenação, que é o Radix Sort. O Radix Sort ele é um tipo de ordenação que não tem comparações, não usa comparações, certo? Ele usa a interação entre o algarismo menos significativo ou mais significativo. Nesse caso, eu vou usar o tipo LSD, que é o menos significativo. Aqui eu tenho um array, né, que está desordenado aqui, certo? 13, 6, 25, 8, 36, 102, 45. Como é que funciona o Radix Sort? Primeira coisa que ele faz é buscar no array o maior número. Então, do meu array, o maior número aqui é o 102. Depois disso, a gente conta quantas casas decimais, quantos dígitos tem esse maior número. O maior número aqui, como ele é 102, ele tem 3 casas decimais. Esse número 3 vai indicar o número de interações que a gente vai utilizar, certo? Então, como é que eu vou fazer esse algoritmo trabalhar? A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, é criar um array de array lists. São 10 arrays, um único array de array lists. Eu tenho 10, né? 10 aqui. Um array índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4, 5, 6, 7, 8, 9. E eu vou colocar estes valores aqui de acordo com o algarismo menos significativo, né? Dependendo da interação. Como assim dependendo da interação? Como aqui são no máximo 3, na primeira interação eu vou pegar a casa das unidades. Na segunda interação eu vou pegar a casa das dezenas. E por último eu vou pegar a casa das centenas. Então vou começar aqui com a primeira interação, né? O número 13, né? Observando a casa das unidades, ele termina em 3, então ele vai ficar localizado nesse array aqui que tem o índice 3, o 13. O número 6, né? As unidades é 6, ele vai ficar localizado aqui nesse outro array. O 25 vai ser localizado aqui no 25. O 8 vai ser localizado aqui nesse 8. 36, o 36 vai ser aqui, ó, do lado desse 6, porque as unidades, né, a casa das unidades também é 6. Não tem problema colocar aqui do lado, porque isso aqui é um array também, ó. Lembre-se, aqui é um array de array lists. Cada índice desse eu tenho uma lista, eu tenho um array. Então eu posso colocar dessa forma. 102, o algarismo das unidades é 2, vai ficar localizado aqui nesse ponto. E 45, né, vai ficar aqui neste outro ponto. Bem, depois de colocá-los nessa ordem, né, dentro do array, eu vou agora juntá-los, né, e colocá-los num único array auxiliar. Então, eu vou reescrever aqui o array pela ordem que eu estou vendo aqui. Então, o primeiro número que eu estou vendo, 102, 13, 25, 45, 6, 36 e 8. Veja que o array ainda não está, né, não está ordenado, certo? Mas foi apenas a primeira iteração. Vou apagar aqui, ó. Vamos agora para a segunda interação. Para a segunda interação, agora, o algarismo menos significativo vai ser a casa das dezenas, certo? Então, vamos utilizar a casa das dezenas e vamos colocar os números nos seus devidos lugares aqui. Na casa das dezenas, o 102 é 0. Então, ele vai ficar localizado aqui neste primeiro
13, a casa das dezenas é 1. 25, a casa das dezenas é 2. 45 é o 4. O 6, ele não tem casa das dezenas, né? Então, se ele não tem casa das dezenas, ele é 0, né? A casa das dezenas dele é 0. 36 é 3. E o 8 também não tem casa das dezenas, vai ficar aqui no 0. Bem, depois dessa segunda interação, nós temos agora uma nova lista, né? Um novo array auxiliar. Vamos colocá-los aqui. Apaga o anterior. Então, vamos ver como é que ficou após a segunda interação. Após a segunda interação, 102, 6, 8, 13, 25, 36, 45. Veja que ainda não está, né? Ainda não está ordenado, né, o nosso array. Mas agora vamos para a última interação e vamos ver o que vai acontecer. Bem, seguindo essa mesma ordem, agora o nosso algarismo menos significativo vai ser a casa das centenas, certo? Então, na minha terceira interação, nós temos o algarismo menos significativo, que vai ser a casa das centenas. 102, as centenas de 102 é 1. Então, vai ficar localizado aqui, neste array. Os outros números, se vocês perceberem, ele não tem casa das centenas. Então, aqui eu vou colocá-lo, né, ó, aqui no 0. 6, 8, 13, 25, 36 e 45. Pronto, após a terceira interação, nós vemos que o novo array 6, 8, 13, 25, 36, 45 e 102 está ordenado, certo? Então, é assim que funciona o algoritmo Radix Sort e nós vamos fazer a implementação agora em Java. Continuando agora o nosso trabalho, vou mostrar aqui a minha implementação, né, em Java. Primeira coisa que eu fiz foi criar uma classe, né, Radix Sort, e dentro dessa classe eu estou criando um método para ordenar, né, o array. Esse método recebe um array, certo? E como é que nós vamos fazer? Primeira coisa que nós temos que fazer é determinar quem é o maior número desse array. Então, declarei aqui um número inteiro maior, né? Coloquei ele igual a 0 e vou procurar dentro do array que foi dado, né? Na declaração do método, né? Vou procurar o maior número dentro dele, usando esse for. Então, o maior vai receber, né? Resultado da decisão aqui nesse operador ternário. Estou perguntando se o número, né? Que está sendo percorrido aqui, ó, com esse for, se ele é maior do que o maior. Se ele for maior do que o maior, então o maior vai receber o número. Se não, vai receber o maior. Então, com isso, depois de finalizar desse for, eu vou encontrar o maior número do array, né? Para a gente encontrar o número de casas decimais, mais uma vez eu declarei um int aqui, chamei de casas decimais, né? Aí eu peguei o maior número, ponto toString, ponto length, e aí eu vou ter o tamanho, né? O tamanho em casas decimais desse maior número. Após isso, a gente vai ter que fazer as interações, né? Fazer as interações para poder encontrar, né, o nosso array ordenado. Então, aqui eu criei um for, né? Int casa igual a 1. Aqui esse casa vai indicar o número da interação, né? Em que casa vai continuar até ser menor ou igual ao número de casas decimais. E aqui eu começo fazendo o seguinte. Primeiro eu crio um array de array lists, né? Vai ser um array de 10 posições. De cada uma dessas posições é um array list. Depois disso, eu vou criar, né, dentro de cada posição daquele array, uma lista também, né? Então, dentro do meu array,
eu vou colocar também arrays, né? Então, por isso que é um array de array lists. Então, aqui em cada posição, ó, lista I, eu vou criar uma nova lista, né, de inteiros. Pronto. Depois que eu criei essa lista de listas, né, esse array de arrays, agora eu vou colocar os números nos seus devidos lugares. Para que a gente faça isso, a gente precisa saber qual é o LSD dele. Então, eu fiz aqui, né, uma aritméticazinha para que a gente possa encontrar qual é o LSD do número e a gente possa adicionar esse número na posição correta, né, na listazinha, certo? Na lista de números. Então, aqui é uma lógicazinha para a gente poder fazer isso. A gente pegar o número, né, o número do array, esse número do array, dependendo da interação, a gente vai calcular qual é o LSD dele e a gente vai colocá-lo nessa posição, né, adicionando na lista. Pronto. Após isso, a gente precisa criar um array, né, um array auxiliar para a gente poder colocar esses números, né? Depois da interação, a gente colocar esses números, né? Criei aqui um array list auxiliar. Pronto. Depois disso, como pegar os números que estão dentro do array de arrays, né? Eu fiz aqui 2 fors, né? Um for para percorrer o array inicial, né? E um outro for para pegar os inteiros que estão em cada posição de array, né? E adicionando esse número, né? Depois que eu encontro esse número, eu adiciono dentro da lista auxiliar. Pronto, pessoal. Depois que a gente colocou aí os números na lista auxiliar, né? Agora eu fiz uma outra parte aqui, uma outra parte de implementação para eu poder imprimir, né? Imprimir todas as interações, né? No caso aqui, 3 interações, certo? Então, cada vez que o algoritmo fizer uma interação, ele vai imprimir os valores, né? Para a gente poder testar o código, né? Eu fiz aqui uma main bem simplesinha, tá certo? Onde eu criei um vetor, né, de inteiros com esses valores e chamei aqui o método ordenar, né? Compilando agora o código, vamos ver como é que saiu. Pronto. Aqui já vai mostrando aí as 3 interações, né? A primeira interação, eu tenho aí o array ainda desordenado, né? Após a segunda iteração, quase todo ordenado. E, por fim, após a última iteração, né? Completamente ordenado aí o nosso array, certo? Então foi isso aí. Valeu, até a próxima.